Olá, meu nome é João Vitor Fabres, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Mato Grosso. Estarei aqui falando sobre a evolução das redes móveis, da primeira à sexta geração, da disciplina de Princípios de Comunicação. A primeira geração ela foi caracterizada por comunicações somente de voz e de sinais analógicos, que tinham grandes problemas, pois eles se atenuam conforme a distância. A taxa de transmissão chegava a poucos kilobits por segundo. Esses sistemas possuíam muitos problemas, como a limitação de capacidade. Os terminais de usuários eram grandes e pesados, ou seja, os celulares eram gigantescos, pesados e caros também. Tinha a incompatibilidade entre os sistemas, ou seja, num país era utilizado um sistema, em outro país outro sistema. E aí se uma pessoa de um país fosse para o outro, não conseguiria usar seus celulares, porque os sistemas eram incompatíveis. Tinha uma baixa qualidade nas ligações e as interfaces não eram padronizadas. Cada país tinha a sua. Não havia nenhum tipo de segurança na transmissão das informações. Ou seja, era fácil interceptar a ligação do outro e saber o que eles estavam conversando. O primeiro sistema de primeira geração a ser operado foi o escandinavo, lá em 1979, e foi chamado de NMT. Os principais sistemas operados posteriormente na década de 80 foi o TAX, no Reino Unido, o AMPS, nos Estados Unidos, o C450 na Alemanha e o NTT no Japão. Uma comparação entre os principais sistemas: o seu modo de acesso, que é o FDMA, que é por frequência, né? Onde cada canal era dividido em uma faixa de frequência. A frequência utilizada em alguns padrões era na casa dos 800 a 900 MHz, e outros padrões eram da casa dos 400 MHz. Esses são os sinais de rádio. A modulação era FM e a taxa de transmissão não ultrapassava os 10 kilobits por segundo. Trago uma foto do primeiro aparelho comercializado e o seu criador, Martin Cooper, o ex-engenheiro da Motorola. E aqui algumas outras versões deste aparelho. Ele chegava a pesar aproximadamente 1 kg e custava $4.000. Era um aparelho muito grande e não dava para carregar no seu bolso, logicamente. A segunda geração foi desenvolvida na década de 90 e marcou o início na era digital das comunicações móveis. Na primeira geração era tudo analógico, na segunda já começou a utilizar sinais digitais. Para transmissão, isso era muito bom. Permitiu o envio e recebimento de informações como SMS, que são mensagens curtas, e serviço multimídia, MMS. Poderia enviar textos de mais ou menos 128 dígitos e também tinha como mandar imagens. Nessa geração começou a permitir o roaming internacional. Se uma pessoa tinha um celular nos Estados Unidos e fosse para o Japão, talvez ela conseguiria utilizar o sistema do Japão. Essa geração também foi marcada por um chip de segurança, um direcionamento de chamadas, aviso de tarifação, plano de numeração de privadas e chamadas em conferência. Foi uma grande evolução essa segunda geração. A segunda geração tem tipos principais, onde como o TDMA, que é a divisão por tempo, multiplicação por tempo, o CDMA, que é por código, e o GSM, que foi a tecnologia mais utilizada e estudada e melhorada. Além de possibilitar maior capacidade, essa geração oferecia bastante vantagens sobre os analógicos de primeira geração, como técnicas de codificação digital por voz, maior eficiência espectral, uma melhor qualidade nas ligações, tráfego de dados na rede e criptografia da informação transmitida. Ou seja, agora já era um pouco mais difícil de interceptar ligações de estranhos.
Os principais sistemas que surgiram foram o GSM e CT2 na Europa, que era baseado em GSM, o DECT na Europa e Ásia também baseado em GSM, o IS-54 e IS-136 nos Estados Unidos baseado em TDMA, o CDMA e IS-95 nos Estados Unidos baseado em CDMA, e o PDC no Japão baseado em CDMA também. O sistema GSM apresentava maior segurança aos usuários e se tornou mais aceito devido ao chip SIM, modo de identidade do assinante. Foi aí que surgiu os chips que temos nos celulares até hoje. É um fruto da segunda geração, que trouxe bastante segurança aos usuários. Aqui uma comparação entre os principais sistemas. Alguns eram por divisão de tempo, TDMA. O CT2 já era por divisão de frequência. E o IS-95 já era por divisão de código. A faixa de frequência utilizada do GSM ia de 890 a 1880, o DECT já era de 1880 a 1900 e os demais de 800 a 900 MHz aproximadamente. As modulações de cada um e aqui a taxa de transmissão de dados. Pra gente hoje em dia é muito pouca coisa, mas para a época era muita coisa. E a capacidade da segunda geração ante a primeira geração foi muito grande. A geração 2.5G foi uma melhoria das redes de segunda geração e trouxe muitas melhorias para o sistema. Uma tecnologia que permitiu o acesso à internet pelos celulares, ainda que muito fraco. Foi caracterizado pela tecnologia GPRS, que é o de segunda geração e meia, e o EDGE, que muitos consideram como geração 2.75G. Ambas as tecnologias são caracterizadas por transmissão de pacotes, ou seja, a tarifação das operadoras passou a ser por pacote de dados e não por tempo de conexão, o que significa que a pessoa era tarifada de acordo com o tanto de dados que ela utilizou ao invés de tempo que ela utilizou. O GPRS foi uma grande melhoria do popular GSM e permitia a transmissão de até 171 kbps por segundo, ante 14,4 do GSM. Foi uma melhoria absurda. Já o EDGE foi uma fácil evolução do sistema GPRS, permitindo um pico de até 473 kbps por segundo, que foi bem grande também, se comparado à segunda geração e o GPRS. O EDGE permitiu uma melhor eficiência na transmissão e propiciou o desenvolvimento da telefonia rural. O sinal agora conseguia chegar nas periferias e não era limitado somente aos grandes centros demográficos. Algumas imagens sobre a segunda geração e intermediárias à terceira. O que os celulares compatíveis à tecnologia, segunda geração, e uma outra imagem mostrando as fases do GSM, onde esses dois primeiros aqui englobam o GSM e o GPRS, que era possível usar chamadas de telefone por voz, né? Podia acessar e-mail, ver dados como tráfego, tempo, notícias e esportes, que era o início da internet, né? E o EDGE, que é essa fase 2+, já permitia envio de fotos e também e-commerce. Terceira geração. Essa geração consolidou o acesso e navegação pela internet por celulares e também por computadores. A internet era utilizada por celulares e também poderia ser utilizada com modems. Os modems também tinham compatibilidade ao 3G. A capacidade de terceira geração era de até 2 megabits por segundo. E algumas melhorias desse sistema trouxeram a capacidade de até 40 megabits por segundo, possibilitando aos usuários de fazer chamadas de vídeo, navegar na web com muito mais qualidade, né? E compartilhar arquivos, jogar jogos online e até mesmo assistir TV online. Uma imagem da evolução do 2G até o 3G.
Nessa parte de cima temos o padrão UMTS, foi uma organização padronizando e estudando sobre isso. E nessa parte de baixo temos o sistema CDMA 2000, que é o sistema da organização CDMA 2000, que não foi amplamente utilizado, foi menos do que a de cima. Por isso não está tendo um grande foco nessa apresentação. Aqui uns dados sobre o 3G puro e os seus sucessores, são as melhorias. Podemos ver a capacidade de downlink foi de 2 megabits por segundo para 42. E a latência, que é o tempo de resposta, foi de 250 milissegundos para aproximadamente 30 milissegundos. Aqui temos os releases, que foi os documentos que padronizaram cada uma das tecnologias. Aqui uma imagem sobre o lançamento do Steve Jobs da Apple, que foi uma revolução na época. A Apple lançou o iPhone 3GS, que foi o que marcou o início dos smartphones, que são os telefones inteligentes. Eles permitiam acessar inúmeros aplicativos, a internet e fazer muita coisa. A quarta geração também é conhecida como LTE e ampliou a velocidade, a capacidade de tráfego, a estabilidade dos internet e de celulares. Ela permitiu também que serviços até então limitados à velocidade da conexão, ou então a capacidade de dados mesmo, permitiu que fossem utilizados, como reproduzir vídeos em alta definição, em HD, jogar online, realizar videoconferência e com uma estabilidade não vista na terceira geração. O LTE foi padronizado pela 3GPP e emprega novas técnicas de modulação em sua interface aérea, como o FDMA ortogonal. Também MIMO, que são técnicas de antenas, onde tem muitas antenas de entrada e muitas de saída. Essa quarta geração marcou a entrada dos protocolos IP em comunicações móveis, aumentando muito a segurança das comunicações. Em outras gerações, o sistema LTE teve algumas evoluções, como o LTE Advanced e o LTE Advanced Pro, que marcaram a transição para a próxima geração de comunicações móveis, ou 5G. Trouxe aqui um fluxograma mostrando a evolução das tecnologias do 2G, 3G para o 4G, onde temos o LTE como a primeira de quarta geração, a sua melhoria LTE Advanced e o LTE Advanced Pro. Também temos o iMax, que foi uma outra família de desenvolvimento aqui, que não será abordada neste trabalho. Uma tabela mostrando a capacidade de cada tecnologia. O LTE permitia 100 megabits por segundo, o Advanced já subiu para 1 GB, 10 vezes maior, e o LTE 3 GB. E a latência antes era aproximadamente 10, no LTE Advanced Pro foi abaixo de 2. E aqui os documentos de lançamento foram esses aqui, de padronização. Quinta geração. Quinta geração utiliza um padrão chamado NR, de New Radio, que é a utilização do espectro de frequências não muito utilizado hoje em dia, que são a banda de ondas milimétricas, que vão na faixa de 3 GHz até 300 GHz. Essa parte em vermelho mostra as frequências utilizadas atualmente, que vão de 300 MHz até 3 alguma coisa GHz, ou um pouco mais. O 5G procurou trazer mais do que aumento de velocidade em banda larga móvel, que são para aplicações de usuários comuns, como pessoas. A tecnologia de quinta geração chegou para viabilizar as seguintes aplicações, que são a internet das coisas massiva, onde qualquer objeto, qualquer coisa poderia ser conectada em uma rede,
que seria o 5G, e também a internet das coisas para aplicações críticas, onde demandam uma baixa latência e permitem que até mesmo carros evitem acidentes, né? Pois qualquer atraso na conexão ali pode ser fatal para o condutor de carros autônomos. Para permitir as aplicações SIM ou 5G, precisou atender os requisitos: pico de dados, 10 gigabits por segundo, conectividade de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, a experiência do usuário 10 megabits por segundo, de 10 a 100 megabits por segundo, uma eficiência energética muito grande, a disponibilidade de quase 100%, uma boa segurança e uma latência de 1 a 10 milissegundos para que as aplicações pudessem ser realizadas. Uma comparação entre as tecnologias: o LTE Advanced era 1 gigabits por segundo de downlink, o 5G já foi 20. A latência era de aproximadamente 10, caiu para 2 no LTE Advanced Pro, e no 5G já é menos de 1 milissegundo. E aqui os documentos de lançamento, de padronização. Sexta geração. A sexta geração ainda não foi... ela está sendo estudada, e a sua previsão para disponibilidade é até 2028. É a partir de 2028. Segundo o relatório da Samsung, a sexta geração será focada em máquinas e não mais em uso para pessoas. E ela será utilizada para auxiliar na construção e aprimoramento de equipamentos como robôs, carros e máquinas de construção. E também permitirá um uso ainda mais imersivo da realidade virtual e aumentada, com reprodução de conteúdos até de 6K. Com ela será possível criar cidades virtuais e também inúmeras outras aplicações que hoje talvez a gente não consegue prever, né? Daqui a uns anos talvez a demanda aumente por novas tecnologias que virão por aí. A sexta geração, ela, para atender aos requisitos, ela precisará trazer uma evolução bem grande em relação ao 5G, como experiência de dados por usuário de 0,1 gigabits para 1 gigabits, eficiência energética espectral 2 vezes maior, uma latência na casa dos microsegundos, 100 microsegundos, uma conectividade de dispositivos de 1 bilhão de dispositivos por quilômetro quadrado, ante 1 milhão do 5G, uma segurança nos pacotes com a taxa de erro muito baixa, um pico de dados de até 1 terabyte, ante 20 gigabytes do 5G. Aqui é um resumo sobre a progressão das gerações móveis por tempo, uma ordem cronológica. A geração 1G de 1979 até a geração 6G, que é esperada lá por 2028 e 2030. Temos aqui a velocidade de download, que vai de 2 kilobits por segundo até 1 tera na sexta geração, embora na geração 1G e 2G não era possível download, né? Mas aqui esse autor dessa tabela utilizou só para fins teóricos mesmo, de comparação entre as redes. Nessa coluna temos o tempo demorado para baixar um filme de 3 GB. Na primeira geração, teoricamente, baixaria em 6 dias. Na terceira geração já subiu para 2 minutos. E na sexta geração daria para baixar 300 filmes em 1 segundo, o que é muita coisa. E neste slide temos as referências que eu utilizei para a elaboração deste trabalho e também para estudo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E até a próxima. Obrigado.